conhecer os aspectos, os fatos da vida dos colegas, dos participantes, gera uma conexão maior entre as pessoas, porque você se cria uma empatia maior entre as pessoas. Eu começo a entender a história dessa pessoa, eu consigo respeitar mais, eu consigo fazer essas conexões de foi por isso então que naquele momento ela não quis participar de tal situação. Você começa a ligar, a entender mais alguns porquês. Rio da Vida, então, é um nome que a gente dá para essa atividade que simboliza o percurso da vida da pessoa. O que nós faremos? Agora que contaram um pouco, a gente vai fazer um pouquinho de uma retrospectiva da vida de vocês, para compartilhar também momentos importantes, por onde vocês já passaram. E para isso a gente então vai desenhar o rio da nossa vida. Vocês vão encontrar na mesa as folhas em branco. Esse tamanho é A3, mas vocês conseguem fazer um resumo aqui um pouquinho do rio da vida de vocês. A gente vai usar então essa simbologia, essa metáfora de ser a nossa vida, então, como um rio que passou por diversos locais, teve algumas curvas. Então a gente vai pensar agora, para poder desenhar, quais foram os obstáculos que esse rio passou, quais foram os momentos importantes que ele encontrou, se tiveram afluentes que entraram em algum momento. Teve uma fase da minha vida que estreitou, depois ampliou. Tiveram momentos que eu quero simbolizar e marcar através de um desenho. Ela tem um foco de entrar mais em aspectos pessoais, contar um pouco mais da vida de cada um, para de novo fazer com que esse ambiente fique mais familiar, fique mais aconchegante, que as pessoas se sintam mais confortáveis, porque durante a dinâmica cada um vai contando fatos da sua vida que o outro pode ir identificando, pode ir se familiarizando, pode se sensibilizar. Então isso de novo faz com que torne um ambiente mais aconchegante, além de também ter o estímulo aí do visual e do desenho, né? Então quando você propõe para alguém fazer uma atividade com desenho, com cores, de colorir, isso gera um estímulo muito maior para eles, um envolvimento maior, traz um pouco uma recordação aí de momentos mais lúdicos de infância. Muitas pessoas comentam, né? Ai, que bom, faz tanto tempo que eu não vejo giz-de-cera, canetinha, e embarcam realmente na história. Então, isso faz com que eles se abram um pouco mais dentro da dinâmica. Nós temos então agora essa meta de transportar um pouquinho da vida de vocês para um desenho do Rio da Vida. Acho que tem mais uma aqui. Isso. Ok? Então podemos começar, meninas. Desenha o formato de um rio, como se fosse um percurso da sua vida, como sendo o Rio da Vida. Ninguém vai analisar qualidade de desenho, tá? Fiquem super à vontade, é muito para vocês só representarem por onde vocês já passaram. Pode ser assim, mais, como a Ana Cláudia, mais objetiva, ou pode depois desenhar lápis e passar limpo. E aí, além do desenho, vocês podem colocar os fatos que mais marcaram. Então, datas, nomes, momentos. Por exemplo, o momento que eu terminei um curso que eu fiz importante, ou o momento do nascimento dos meus filhos. Então eu posso fazer com datas, não preciso desenhar. A gente desenha um rio e daí vai colocando as datas nas margens para simbolizar os momentos que passou. Okay? Claro que a gente não vai conseguir fazer da vida inteira, mas o que foi mais importante da vida de vocês. Podem ser os momentos pessoais, profissionais, o que vocês gostariam de compartilhar depois. Podemos começar, então, a apresentar? Sim? Vai esperar um pouquinho. Esperamos. O pessoal caprichando nos detalhes. Depois que passou esse momento do desenho, você pede para cada um compartilhar, ou dentro da mesa, ou que nem no nosso grupo aqui, que foi o exemplo, um grupo menor.
cada um compartilha o seu rio da vida, contando como que foi desde a nascente até os dias atuais. Coloque as informações que vão ajudar vocês depois a apresentar esse rio da vida para o resto do grupo. Bom, então quem gostaria de apresentar primeiro o seu rio? Pode ser eu, tá? Pode, lógico. Aqui é o meu, eu desenho muito bem. Vocês gostam? Profissional, né? Profissional. Então, assim, eu quis mostrar aqui que no início, na casa dos meus pais, como eu era e como eu estava, porque eu vim de uma família que ninguém estudou, e meu pai sempre disse pra gente que quem ia dar alguma coisa para nós era o estudo, então ele não ia deixar riqueza nenhuma, só o estudo. Então ele não me ajudou. E nessa ajuda eu fui crescendo, encontro o meu marido aqui, continuo a estudar, por isso que ele vai alargando. Porque quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou crescendo e assim por diante, né? Desse relacionamento, da minha vida, surgiram duas pessoas maravilhosas que são minhas filhas, por isso que está tudo mais claro. Vem um pouco escuro e a gente vai clareando aqui. Com a entrada das duas, eu estou fazendo meu mestrado, estou estudando, estou trabalhando também como professora e eu desemboco, o meu rio é diferente, eu desemboco lá no mar e esse mundo de possibilidades que eu ainda tenho por vir ainda. Muito bem, olha. Ótimo, simbolizou bem com cores, ó. Muito bom. Para aplicar essa dinâmica, como a gente viu, né, no exemplo, algumas pessoas acabam se emocionando. O próprio facilitador, às vezes, também está ali envolvido e está super participando. Por isso que é importante você tomar um cuidado de, na hora de dar as instruções, sempre incentivar que cada um coloque a sua vida ali, né, se exponha, mas com um critério que tem um certo respeito aí envolvido, né, tem um limite. Então, eu tomo sempre um cuidado de falar, olha, escolha uma foto que você se sinta confortável de compartilhar sobre um aspecto seu, da vida pessoal, profissional, de algo que você está buscando, de algo que você passou, algo que você queira compartilhar com as pessoas. Então, já deixar claro que vai ser compartilhado depois. Esse é um critério importante. E muitas vezes, mesmo colocando, como aconteceu, pode ser que alguém se emocione. Eu já tive um caso até, só para compartilhar, e uma das meninas, uma da estagiária, levantou e começaram a fazer as mesas, as dinâmicas, e veio até mim e falou, Nádia, desculpa, mas eu não vou conseguir fazer. E foi a primeira vez, assim, me pegou de surpresa. Eu falei, nossa, mas por quê, né? Você não entendeu? Tem alguma questão? Ela falou, não, é que meu pai acabou de falecer. E se eu começar a contar da minha vida, eu vou me emocionar demais, eu não vou dar conta. E aí eu falei, não, por favor, fica tranquila, fica à vontade. Olha, fica aqui comigo, eu vou passando nas mesas, você vai ouvindo as histórias. E aí ela curtiu super de ir ouvindo, e ela depois foi explicar para a mesa dela. Porque a dinâmica, ela é desestabilizadora, né? Ela deixa a gente meio que desconfortável no começo e depois é que a gente vai entrando no clima. Bom, aqui eu quis também mostrar um pouquinho, meus familiares, na verdade, são de Minas Gerais, né? Eu sou nascida aqui, mas acabei voltando para Minas. Mas com 4 anos eu voltei para cá, com a minha tia, minhas primas, aí estudos, trabalhos, né? Terminei o colegial, aí infelizmente, né, nas etapas da vida a gente tem perdas também, né? Que foi uma pessoa muito querida, mas também a gente acaba ganhando pessoas, amizades, né? Que acabam fazendo com que a gente passe por essas situações difíceis. Quem mais? Pode ser eu? Pode. Então, também desenho muito bem. E eu quis mostrar, assim, no meu rio, no formato de datas, né? Então, aqui primeiramente no ano que eu nasci, foi um dia muito especial. Que ano que foi? 1980, 80. tá pequeno. 2002 foi quando eu casei, logo me separei. 2003 foi o nascimento do meu filho, que hoje é a mais importante na minha vida. 2008 foi quando eu entrei na faculdade, que me abriu várias oportunidades. Sou muito grata por isso. E 2012, mais feliz ainda porque eu me formei. Aqui embaixo
apesar de não aparecer, mas somos eu e minha família e mais 6 irmãs. E aí, depois, com o tempo, né, a gente foi trabalhar, estudar. Mas eu estudei e depois casei, tive 2 filhos, mas devido a alguns probleminhas, cuidei da família, acabei me separando e depois eu comecei a cuidar da minha vida mesmo, só de mim, tudo, porque eu vi que realmente eu era importante. E aí eu comecei a trabalhar novamente, porque nessa parte aqui eu estava só para a família. E claro que encontrei bastante desafios, né, o que a gente encontra bastante, mas isso também me deu muita força para continuar. E aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa e estudar. Eu comecei com eu criança, brincando, né, muito, na rua, né, saía cedo depois da escola e depois só voltava à tarde, né, naquela época era possível, então muita brincadeira, muita liberdade na rua, né, e depois de uma fase, assim, de mudanças, porque eu mudei muito, né, de casas, assim, meu pai... né, minha família, a gente se mudou bastante. E o meu emprego hoje, né? E não sou casada, tenho 46 anos, não me casei, não tenho filhos, mas ao mesmo tempo, como a Valquíria, tenho um monte de filhos, né? Porque eu sou assistente de coordenação de colégio, então quer dizer... Muitos alunos para cuidar. A época de infância, acho que foi a mais gostosa, né? Como ela falou, poder brincar na rua, né? E assim, escola. Uma fase boa, né? Ter as amizades. Em 93 foi quando eu tive minha filha. Foi muito bom também. E em 2000 foi uma fase que já pintei aqui ficou mais estreitinho, porque foi quando eu perdi minha mãe. Logo em seguida, meu pai. Em 2008 foi quando eu entrei na faculdade, muito bom. Logo em seguida separei. Me avisaram. Me avisaram. Te avisaram? Me avisaram. Logo em seguida separei. Em 2010 foi quando eu mudei de emprego, já, né, em relação à faculdade. E hoje coloquei verdinho, porque como eu estou num novo emprego, esperança, e terminei a faculdade. E aqui termina o Rio. Muito bem. Tá continuando aí, né, a sequência. Bem, ótimo, obrigada. A última etapa seria fazer o fechamento, a conclusão, e aí dá para fazer um fechamento mais rico, mais elaborado, dizendo então o quanto, citando alguns exemplos. Então olha que interessante, a gente descobriu nesse grupo que uma pessoa foi jogadora do time oficial da escola, teve gente que tem um dom artístico já, e aí citando alguns exemplos e buscando até citar pelo menos um exemplo de cada um ali, para incluir todos, e mostrar o quanto que criou uma conexão maior, o quanto cada um conseguiu se conhecer melhor, conseguiu entender qual foi a história, o percurso da vida de cada um, e que agora, naquele momento, você parte para uma próxima etapa ou você faz essa conexão de o quanto que cada um tem a sua história, o seu ponto de vista, as suas pedras, os seus afluentes e aí com certeza perguntar também para eles como que foi para vocês, como que vocês se sentiram, foi tudo bem, foi mais fácil, foi mais difícil, e aí como já está bem aquecido, cada um pode trazer um pouquinho da sua perspectiva. Facilitadora contribui muito, né, para que a gente acabe se sentindo um pouco mais confortável em estar fazendo, em estar colocando aquilo que a gente realmente tem guardado, né? Então isso ajuda bastante. A pessoa tem que ser realmente facilitadora, ajudar a gente a ficar à vontade. Fez com que eu pensasse um pouquinho na minha vida e que eu não sou somente uma profissional, que eu tenho família e que eu tenho vida fora do trabalho. Bom, agora a gente conseguiu então conhecer mais profundamente a história de cada uma. Eu tenho certeza que se a gente pudesse ter uma cartolina gigante, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando de momentos. Mas agora a gente conseguiu entender melhor por onde passou, o que fez, o que foi importante. Então a gente já tem aí uma integração mais completa. A gente pode seguir no nosso encontro e se conhecendo melhor e ficando mais à vontade. Certo? Então muito obrigada, meninas. Até a próxima. Tentar
me comunicar mais com as pessoas, porque eu nunca participei de uma e eu tenho essa dificuldade de me comunicar em público com outras pessoas. Eu acredito que para aplicar eu tô pronta, sim. Aí é o que eu falei, né? Acho que depende muito mais das pessoas também de interagirem, né? E fazer com que o negócio realmente aconteça.